Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar a nossa Bíblia, quem trouxe, na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aleluia. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele foram feitas todas as coisas, e por nós homens desceu dos céus, e vimos a sua glória. Amém? Amém. Todos encontraram? Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós, pois há muitos, dos quais muitas vezes já vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos ansiosamente, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si mesmo todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Palavra do Senhor. E nós vamos aplaudir essa palavra do Senhor, que é poderosa, mais forte para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, irmãos. Pode ficar livre para glorificar a Deus quando o Espírito Santo te mover, amém? Amém. Meus queridos, mais uma vez, para quem me conhece, meu nome é Tiago. Para quem não conhece, é Tiago do mesmo jeito, casado com uma esposa maravilhosa, tem uma filha linda que só Jesus na causa, só o sangue do Cordeiro imolado, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e para a minha santificação, consagrado a Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Santíssima Virgem Maria, através da consagração da Santa Escravidão, ensinada por São Luís Maria Grignion de Montfort. Amém? São Luís de Montfort, ele é alguém que, dentro dessa pregação, ele tem uma importância maravilhosa. E quando vocês rezavam por mim, eu me lembrava daquilo que se fala de São Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele teve a sua vida guiada em duas colunas. Os dois pilares da vida desse homem era a cruz de Cristo e a mãe de Cristo. Diga para a pessoa que está do teu lado: a cruz de Cristo e a mãe de Cristo. A cruz de Jesus e a mãe de Jesus. A cruz de Cristo
Porque São Luís era alguém que meditava na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida quando nós olhamos uma imagem de São Luís de Montfort, a gente vê que aquele homem, ele tem nas suas mãos o rosário e tem nas suas mãos, na outra mão, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís dizia que virá um tempo, que haverá um tempo quando ele profetiza sobre os apóstolos dos últimos dias, e que o Senhor levantará grandes homens que trovejarão, lançarão a sua voz contra o que é mal, lançarão brados contra o mundo, contra aquilo que é do demônio, contra aquilo que é humano, para anunciar e para ser canal da graça de Deus na vida daqueles homens e daquelas mulheres, quando que com eles se encontrarem. São Luís Maria Grignon de Montfort, grande homem de santidade, que teve na sua vida os dois pilares, a mãe de Jesus e a cruz de Jesus. Ora, nós olhando hoje para essa pregação, nós olhamos para o que São Paulo começa dizendo: sede meus imitadores. São Paulo começa no versículo 3 do capítulo 3 de Filipenses dizendo: meus queridos, eu desejo que vocês vivam a santidade, eu quero que vocês busquem a santidade, eu quero que vocês alcancem a coroa, o prêmio eterno. São Paulo vai dizendo para a comunidade de Filipe que ele deseja que aquele povo, que o povo de Deus, a igreja de Deus, reunida ali, para ouvir a sua pregação, ou para ouvir a leitura da carta, São Paulo está dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres, o que? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: eu julgo como perca, como esterco, tudo aquilo que eu tive em toda a minha vida, quando eu coloco tudo isso em comparação ao bem maior, o maior tesouro de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou feliz por tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu alcancei na minha vida, mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa, vai dizer São Paulo, Filipenses capítulo 3, vocês podem ler mais atrás do que a gente estava lendo. Não que eu já tenha alcançado a santidade, não que eu já tenha alcançado o prêmio máximo, porque eu é quem fui alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Isso merece um aleluia, não tenha medo não. Não fomos nós que alcançamos alguma coisa, mas foi Deus. Vai dizer Santo Antônio de Pádua que Deus, olhando do alto do céu, não contentou ficar lá contemplando a sua humanidade desfigurada pelo pecado. Aquilo que um dia, lá no Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e de repente o homem foge da presença de Deus, o homem cai no pecado, se lança nos abismos do pecado, e aí aquela que era a imagem de Deus se desfigura. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora se desvia da sua configuração original. E aí Santo Antônio de Pádua vai dizer que Deus, olhando do alto do céu, não contentou em ficar lá e ver a miséria humana, mas desceu para nós e se fez carne no ventre da Virgem Maria, e para nos salvar derramou o seu próprio sangue para nossa salvação. Ou seja, não fomos nós que alcançamos o Senhor, mas foi Ele que se inclinou para nos tirar do nosso pecado. Amém? Eu não sei se algum de nós aqui alguma vez vai cair na besteira de pensar que nós somos alguma coisa, ou de que nós merecemos alguma coisa, ou que se o Senhor age na nossa vida é porque nós somos homens de oração, é porque somos mulheres de intimidade com Deus, é porque somos os caras, é porque somos fantásticos. Não, se um dia cair no teu pensamento algo desse jeito, renuncie em nome de Jesus, porque eu e você somos dignos de pedradas, mas aquele que nos amou e que nos chamou, que nos criou a sua imagem e semelhança, não nos deu pedradas. Ele fez o que de nós? Ele nos fez filhos amados, concidadãos dos santos. Nós agora, vai dizer São Paulo ainda aos Romanos, que nós somos da família de Deus. Ei, você é da família de Deus.
Sabe, nós olhando para nós, o nosso pecado, as nossas fraquezas, muitas vezes nós nos encontramos cheios de tantas fraquezas. Às vezes é o pessimismo, às vezes é as misérias da humanidade, às vezes é a nossa tendência ao pecado, às vezes a nossa tendência a fazer fofocas, a falar mal do outro, a nossa tendência a julgar o próximo, a nossa tendência de fugir daquele que nos pede ajuda, a nossa tendência a aquilo que é de mal em nós, a nossa tendência até mesmo de olhar para o outro com um olhar desejoso. E aí entra aqui aquilo que São Paulo diz, que muitas vezes nós até estamos fazendo jejum, mas nós nos devoramos. E como é que nós nos devoramos? Às vezes nós nos devoramos, nós jejuamos, fazemos abstinência do alimento carnal, mas nos devoramos uns aos outros, porque geramos confusões, porque brigamos, porque queremos destruir o nosso próprio irmão, sendo que a Bíblia vai dizer que nós somos membros do mesmo corpo. Mas se vocês são membros do mesmo corpo, por que mesmo que vocês querem devorar-se como feras? Às vezes nós fazemos jejum, às vezes nós rezamos, mas nós devoramos um outro quando passa aquele rapaz bonito, bombadão, que as mulheres ficam olhando com aquele olhar que, se olhar comesse, já tinha devorado todo. Às vezes a mulher passa e aquele cara fica com aquele irmão, graças a Deus que aqui no nosso meio não tem nem o homem nem a mulher que tem esse olhar diabólico, mas que passa uma pessoa bonita, e às vezes até casados somos nós, hein, irmãos? E aí nós olhamos já com aquele desejo de que se o olhar comesse, só existia osso ali. Amém, irmãos? Misericórdia. Às vezes, e São Paulo está dizendo, isso tudo faz parte da concupiscência da carne. E aí o que acontece? Quando nós nos lançamos ao pecado, nós fazemos justamente isso que está acontecendo, que a palavra de Deus nos diz aqui, olha. São Paulo vai dizer, há muitos dos quais muitas vezes eu já vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que é o inimigo da cruz de Cristo, meu irmão? Sabe o que é o inimigo da cruz de Cristo, meu irmão? É aquele irmão, aquela irmã, que às vezes até vem caminhando para a igreja, mas não abandona o pecado. Às vezes eu vou para a igreja de manhã, à tarde ou à noite, em um determinado momento, mas quando termina a missa, quando termina o grupo de oração, eu já estou desejoso de que acabe logo, porque eu tenho que assistir. Qual é o nome da novela que está passando? O pessoal estava falando ontem. Tu assiste, parece. A Dona do Pedaço. Às vezes a gente quer saber daquilo que é a dona do pedaço, daquilo que vai acontecer na dona do pedaço, mas não queremos nos lançar aos pés do dono daquilo que é tudo, daquilo que é inteiro. Ser inimigo da cruz de Cristo, meu irmão, é buscar a Deus, mas também buscar aquilo que é do mundo. Ser inimigo da cruz de Cristo é quando eu me lanço na presença de Deus, mas também me lanço na presença do diabo. É quando eu me lanço na presença de Deus, mas aí eu não quero renunciar à fofoca, não quero renunciar às palavras de maldição que eu lanço contra o meu próximo, não quero renunciar ao meu pessimismo, não quero renunciar aos meus pecados de estimação, não quero renunciar a mim mesmo, porque é muito gostoso viver aquilo que eu estou vivendo e me enganando, dizendo que vou para a igreja e só porque rezo o meu texto já estou salvo. Ser inimigo da cruz de Cristo é quando eu, além de não fazer aquilo que é vontade de Deus, eu ainda ensino outros a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ser inimigo da cruz de Cristo é quando eu me lanço, abandonando, depois de ter tido a presença de Deus na minha vida, renunciar a Jesus Cristo e buscar toda a sorte de prazer da carne, até mesmo prazeres que parecem espirituais.
Sim, porque existem prazeres espirituais que muitas vezes nós buscamos. Sabe quais são os prazeres espirituais muitas vezes? Se eu não for para a igreja e não sentir um arrepio, pronto, eu vou parar de ir para a igreja. Se eu não for para a igreja e eu não for curado, eu vou deixar de ir para a igreja. Eu vou para o grupo de oração, mas se o pregador não falar uma coisa que vai agradar o meu coração, mas me der umas chibatadas, eu já quero renunciar, vou deixar de ir para a igreja porque o pessoal já está me julgando. Ser inimigo da cruz de Cristo é quando eu cometo todos os tipos de pecado, todos e ainda invento alguns para cometer, e aí chego na fila da comunhão, da forma mais santinha possível, recebo o corpo de Jesus Cristo, saio e já vou decidido a cometer o pecado novamente. Isso chama-se relativismo. Ser inimigo da cruz de Cristo é falar mal da igreja, falar mal do Papa, falar mal dos nossos sacerdotes, não colocar o nosso joelho no chão para rezarmos por ele, e ainda fazer com que outros abandonem a fé por conta do nosso falso testemunho. Ser amigo da cruz de Cristo não é estar com uma cruzinha na mão, não é usar uma cruz no pescoço, mas ser amigo da cruz de Cristo é buscar viver aquilo que Cristo viveu. O que foi que Cristo viveu? Seja quente ou seja frio, porque morno você será lançado, será vômito. Ser amigo da cruz de Cristo é alguém que vive o sim ou o não, porque o que vier além disso é do maligno. Ser amigo da cruz de Cristo é chegar para o próximo que precisa da minha ajuda, e aí no dia do juízo final, quando o céu se abrir, a palavra de Deus diz que ao som das trombetas o céu se abrirá, o Senhor descerá e nós nos encontraremos com Ele nos ares. E aí o que acontece? O amigo da cruz de Cristo ouvirá aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 25: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e me vestistes, eu estava na prisão, foste me visitar, eu estava enfermo, você não só foi me visitar, mas além de me visitar, orou por mim para que eu fosse curado, eu estava como um estrangeiro e me recebestes em tua casa. Ser amigo da cruz de Cristo nos rende ouvir isso. Ser amigo da cruz de Cristo é conduzir os nossos irmãos a também ser amigos da cruz de Cristo. Ser amigo da cruz de Cristo, eu imagino São João Paulo II, que viveu tanta perseguição, mas ele foi para o céu, viveu a santidade, hoje um santo canonizado. E aí eu fico impressionado que um amigo da cruz de Cristo atrai outros amigos da cruz de Cristo. Eu estava vendo a vida de Santa Dulce, uma amiga da cruz de Cristo, que o que é que Santa Dulce... E aí eu fico cada vez mais convencido de que um santo atrai outro santo. Eu ouvi alguém falando isso na missa de ação de graças pela canonização da santa, que ela se encontrou algumas vezes com São João Paulo II. São João Paulo II, que também já tinha se encontrado com Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá também foi amiga de Santa Irmã Dulce. São João Paulo II foi amigo de Padre Pio. E aí a santidade de um vai pegando no outro, e vai levando outros a serem santos, porque o amigo da cruz de Cristo atrai outros amigos para essa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sabe o que eu aprendo com São Paulo? Olha aqui, pregadores do grupo de oração Lírio dos Vales, capítulo 4, versículo 1, o que ele diz? Assim, irmãos amados e queridos, minha coroa e alegria, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Meus queridos, quando eu tive a minha experiência com o batismo do Espírito Santo, eu ganhei de presente um crucifixo. E aí, hoje eu já não tenho mais ele, muito antigo, eu deixei na casa da minha mãe quando eu fui embora. E eu não sei
por onde ele anda mais, se ele ainda está por lá. Mas eu gosto de andar com a cruz de Cristo. Eu gosto de levar sempre comigo um crucifixo. Por quê? Porque na cruz de Cristo nós precisamos meditar. E alguém essa semana dizia para mim, mas a cruz não pode ser usada só na hora da oração. E quem diz que nós não devemos orar todos os momentos da nossa vida? Ao olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos contemplar aquele que foi transpassado por nós. Sabe o que é que nos leva à salvação? Contemplar os sofrimentos de Jesus Cristo e saber que nós somos nada e que isso aqui foi feito por nossa causa. Todo o sofrimento foi feito por amor de nós. E sabe o que nos deixa ainda mais importantes, mais especiais? É saber que isso aqui aconteceria de novo, se fosse preciso. E o que deixa mais impressionado ainda é que isso aqui acontece todos os dias, quando nós vamos para a Santa Missa, em que Ele se dá para nós como alimento. Eis aqui o meu corpo, eis o meu sangue. É a atualização do sacrifício de Cristo. Ser amigo da cruz de Cristo é rezar o texto todos os dias, mas ter como sua maior devoção a Santa Missa. Ser amigo da cruz de Cristo é vir para a adoração a Jesus Eucarístico, e quando não tiver adoração eucarística, adorarmos Jesus como fazia São João da Cruz. Que um dia aquele homem, amigo tão íntimo da cruz de Cristo, o que acontece? Por causa da sua santidade, São João da Cruz foi aprisionado no porão do convento de onde ele vivia, e aí ele preso. Santa Teresa d'Ávila dizia que foi o homem que mais amou a cruz de Cristo, que ele fazia um crucifixo no chão e adorava Jesus crucificado. Ser amigo da cruz de Cristo é como Santa Gema Galgani, que gostava de adorar Jesus desse outro lado da cruz, porque ela dizia que aqui já tem Jesus pregado, esse aqui precisa ser o lado dela. Ser amigo da cruz de Cristo é como o Padre Pio. Jesus Cristo é chamado o Cordeiro de Deus por São João Batista. Padre Pio era chamado de o Cordeiro de Jesus Cristo, porque os sofrimentos daquele homem por nosso Senhor Jesus Cristo, ele sentia literalmente na carne os sofrimentos da cruz de Cristo. Ser amigo da cruz de Cristo precisa ser cada um de nós. E aí quando São Paulo vai e diz assim: meus irmãos, permanecei firmes no Senhor, ó meus amados irmãos, minha coroa e alegria. São Paulo está entendendo que um pregador que é amigo da cruz de Cristo, ele precisa saber que a salvação dele precisa influenciar aqueles que o escutam. Sabe por quê? Porque os inimigos da cruz de Cristo têm a sua alegria no ventre. Os inimigos da cruz de Cristo, eles têm a sua alegria no seu egoísmo, no seu egocentrismo. O inimigo da cruz de Cristo nos tornamos cada um de nós quando nós queremos que tudo gire em torno de nós, que o mundo seja feito. Quando o inimigo da cruz de Cristo reza ao Pai Nosso e seja feita a nossa vontade, aqui na terra e no céu, que nós queremos mandar até em Deus. Quantos amigos da cruz de Cristo tem aqui nessa noite? Bem, quantos amigos da cruz de Cristo tem aqui nessa noite? Diga aleluia. Glória a Deus. Olha, o fim do inimigo da cruz de Cristo é a perdição. Seu Deus é o ventre. Ou seja, o inimigo da cruz de Cristo, ele não quer saber de ir não tem mais tempo de ir para a missa. O inimigo da cruz de Cristo, ele não tem tempo de rezar o texto, não tem tempo de vir para o grupo de oração, ele não tem tempo de tirar um minuto para vir, uma hora para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque está muito preocupado em fazer os seus trabalhos, em cuidar da sua vida. E aí naquele momentinho que o inimigo da cruz de Cristo teria para rezar,
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo do WhatsApp para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Deixa eu ver quais são as novidades do momento. Não basta fazer o que é mal. Não basta deixar de fazer o que é mal. É preciso fazer o que é bem. E agora não precisa somente fazer o que é bom. Tem que fazer o que é bom, bem feito. Isso é ser amigo da cruz de Cristo. A sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos estão sobre a terra. Lembra do que eu falei? Só busca aquilo que é humano, só busca aquilo que está aqui. Mas a nossa glória está naquilo que vem do céu. Sabe por quê, meus queridos? Porque um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Satanás, ele é alguém que nos tenta a cometer o pecado. Mas quando você comete o pecado, meu querido, minha querida, você se torna responsável pelos seus atos. Quando nós pecamos, Satanás não vai ser julgado pelo nosso pecado, não. Quem vai ser julgado pelo nosso pecado somos nós. O que diz Apocalipse 12:10? Que Satanás é aquele que fica julgando nós, condenando, acusando-nos dia e noite. Mas ele foi expulso. Ser amigo da cruz de Cristo é aquele que se levanta nessa noite em oração e diz para Deus que deseja um novo derramamento do seu Espírito Santo. Eu quero que somente quem quer ser amigo da cruz de Cristo se levante agora e faça comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, eu te suplico, dai-me a graça da amizade íntima da tua cruz. Eu preciso de ti, Senhor. Eu necessito da tua presença, Jesus. Por isso não me abandones. Fica comigo, Senhor. Porque o sofrimento muitas vezes tem batido a minha porta, tem entrado na minha vida, e eu quero permanecer amigo da cruz de Cristo, renunciando os meus pecados, vivendo a oração, a intimidade contigo, Jesus, o relacionamento amoroso com o meu amado, com o meu esposo, com o meu Jesus. Sim, Senhor Jesus, eu te imploro nessa hora, tende piedade e misericórdia de mim e me concede a tua graça, a graça de ser amigo da tua cruz, a graça de ser pregado em ti. Porque, Jesus, a alma unida a Deus põe medo nos infernos, como se fosse o próprio